O invejoso do Ciro Gomes é inveja de Lula. Na verdade, é inveja de Lula, é inveja de Dilma, é inveja de Haddad, é inveja de Boulos. É inveja. O homem letrado, inteligente, mas é de uma pequenez, é de uma inveja, é de uma pequenez que leva ele ao fundo do poço. O Ciro Gomes, no seu momento delirante, da sua loucura invejosa, da sua mente, ele mente covarde, porque quem mente descaradamente dessa forma é um covarde. Ele acusou o Lula de ter feito o golpe contra a Dilma. Ele disse que o golpe contra a Dilma quem tramou foi Lula. Olha, Ciro Gomes, você só é notícia se falar mal do Lula. Você só é notícia se falar mal do Lula. A verdade é essa. A verdade é essa. Ciro Gomes perdeu muito tempo. Perdeu muito tempo. Poderia lá atrás ter liderado a esquerda brasileira. A esquerda do PSOL, a esquerda do PT, os que têm a maioria dos militantes. Poderia ter sido ele, o homem, a alavancar passeatas, protestos contra o golpe lá atrás do Michel Temer. Poderia ele ter sido o homem de defender Lula, enquanto Lula estava preso injustamente em Curitiba. Poderia ele ter sido o homem a subir em cima do caminhão, pedir ao povo, pedir à nação que batesse de frente contra esse Bolsonaro que viria pós Michel Temer. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele atacou de forma errada. Não o Bolsonaro, mas atacou o Partido dos Trabalhadores. Não sai de um dígito de intenção de voto nas pesquisas. Na hora que mais a população brasileira, o Brasil, precisou do Ciro Gomes no segundo turno, ele escolheu o lado do golpismo. Ele foi para a França. Ele foi para a França. Foi para a França, um ato falho da carreira política do Ciro Gomes. Hoje ele tenta de qualquer jeito de chamar um grupo para chamar de seu. Ele se encontra sozinho na vida política, mas sozinho na vida política. Ele não tem a extrema-direita do lado dele, ele não tem a direita do lado dele, ele não tem a esquerda e nem a extrema-esquerda. Ele não tem ninguém. E não tem também aquelas pessoas que não sabem quem votar. Votam em qualquer um. Esse qualquer um não é o Ciro Gomes. A Dilma deu uma resposta clara, objetiva, ao golpista do Ciro Gomes, ao covarde do Ciro Gomes. Porque uma pessoa, político, da envergadura que já foi o Ciro Gomes, inventar mentiras para aparecer na mídia, é muito covarde. Ele disse que o Lula tramou o impeachment da Dilma, que o Lula estava por trás de tudo o que aconteceu, não só com a Dilma, do que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores. De uma forma delirante, ele imagina que o Lula deu o golpe em si próprio e passou 580 dias preso, vendo o seu neto falecer, o seu irmão, a sua esposa, tudo pelo poder. É isso que ele está imaginando? É isso que você está imaginando, Ciro? Que o Lula causou um mal contra o próprio partido que ele ajudou a fundar, contra os seus companheiros que andaram junto há 10, 20, 30 anos. Ah, Ciro Gomes, você perde por não ficar calado. Perde por não ficar calado. Tem inveja do Haddad, tem inveja do Boulos, tem inveja do Lula, tem inveja da Dilma e tem inveja da Grace. Você tem inveja de tudo aquilo que você queria ser e não consegue. Aclamação popular. É muita inteligência com muita arrogância no meio disso tudo. E a arrogância não te deixa você ser um personagem central
da política brasileira. Em resposta ao Ciro Gomes, a presidente Gleice diz o seguinte: nós não temos tempo para perder com um político que só aparece quando fala mal de Lula ou de Dilma. O Brasil está mergulhado na pobreza e na fome. O Ciro Gomes devia estar lutando contra a fome e contra a miséria do povo brasileiro. Não brigando, falando mal e mentiras daquele homem que lidera as pesquisas de intenção de voto. A verdade é essa. Vai falar mal do Bolsonaro, Ciro Gomes? Vai falar mal do Paulo Guedes? Vai falar mal dessas pessoas que estão destruindo o Brasil? Não fala mal de quem está lutando para salvar o Brasil. Ele tem inveja até da Gleice. A Gleice hoje é 10 vezes mais que Ciro Gomes. A verdade é essa. E o Ciro Gomes contra-atacou. Ele disse o seguinte, que se arrependeu ter lutado contra o golpe em 2016. Quando você lutou contra o golpe em 2016? Quando foi que eu não te vi em cima do caminhão? Eu não te vi na trincheira da democracia, nas ruas, lutando contra o gás de pimenta e a cavalaria. Eu não te vi, cara. Eu não te vi em momento algum lutando contra o golpe. E sim falando mal, afundando cada vez mais a você na história política do Brasil. Que a cada dia que um brasileiro passa fome, um brasileiro que entende de política, ele tem raiva de você, Ciro. Porque que você, sim, poderia ter lutado com todo mundo. Mas não, preferiu abandonar o Haddad. Abandonar o Haddad no segundo turno. Por pura inveja. Inveja do professor Haddad. Você sempre quis ser o escolhido, o apadrinhado do presidente Lula. E nunca conseguiu isso por causa da tua arrogância. Hoje, afundado no fundo do poço, não passa de um dígito de intenção de voto e com a rejeição lá em cima, já sabe que politicamente para você acabou. Eu te dou um conselho. Abandona a política e vai trabalhar na Jovem Pan. Vai trabalhar lá junto com o povo da extrema-direita. Já tá dando entrevista um monte lá, já vai lá, já arruma um cargo lá e vai trabalhar lá. Elisiário Máximos com você. Se inscreva no meu canal. A verdade é essa. O que você acha disso, hein?